pra pensar em tudo que vivi, que por pouco, muito pouco que eu não morri. Quando lembro de quem sou e quem era eu, não tem como duvidar que foi a mão de Deus. Se não fosse a sua mão, não estaria aqui. Onde Deus fez recomeço seria o meu fim. Ele entrou na história, o quadro inverteu. Aqui ninguém dava nada, ele escolheu. Ainda bem que Deus não olha como o homem vê, que ele escolhe quem é que ninguém quer escolher. Ainda bem que ele entra na casa de alguém só pra fazer milagres. Ainda bem que ele pega o que não dão valor, um vaso por alguém quebrado ele restaurou. Depois que ele pôs a mão, o seu valor cresceu. Só pra resumir a história, esse vaso era eu. Se não fosse a tua mão, não estaria aqui. Onde Deus fez recomeço seria meu fim. Ele entrou na história, o quadro inverteu. Aqui ninguém dava nada, ele escolheu. Ainda bem que Deus não olha como o homem vê, que ele escolhe quem é que ninguém quer escolher. Ainda bem que ele entra na casa de alguém só pra fazer milagres. Ainda bem que ele pega o que não dão valor, um vaso por alguém quebrado ele restaurou. Depois que ele pôs a mão, seu valor cresceu. Só pra resumir a história, esse vaso era eu, mas ele escolheu. Era eu, mas ele levantou. Era eu, mas ele quis usar. Era eu, mas ele exaltou. Era eu, mas ele escolheu. Era eu, mas ele levantou. Era eu, mas ele quis usar. Era eu, mas ele exaltou. Era eu, vaso quebrado, encostado, que ninguém queria, mas Deus decidiu me levar na sua olaria. E uma nova história ele escreveu. Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Ainda bem que Deus não olha como um homem vê, que ele escolhe quem é que ninguém quer escolher. Ainda bem que ele entra na casa de alguém só pra fazer milagres. Ainda bem que ele pega o que não dão valor, um vaso por alguém quebrado ele restaurou. Depois que ele pôs a mão, seu valor cresceu. Só pra resumir a história, esse vaso era eu. Era eu, mas ele escolheu. Era eu, mas ele levantou. Era eu, mas ele quis usar. Era eu, mas ele exaltou. Era eu, mas ele escolheu. Era eu, mas ele levantou. Era eu, mas ele decidiu usar. Era eu, mas ele exaltou. Era eu, vaso quebrado, encostado, que ninguém queria, mas Deus decidiu me levar na sua olaria. E uma nova história
escrever.